Sérgio Ferrara! Linda, porque eu apareci, é isso que você falou? Serginho! Tá bom, meu Deus. Tudo bem? Bom, cara. Como vai você? Tempo, recebendo aqui, Ondina. Muito tempo, Prazer. eu lembro a Ondina, última a primeira vez que você vê o programa. É a primeira. É traumático. Mas todo mundo Experiência. volta, viu? Você vai ver. Eu vim no Abajur Lilás com a Esther Góes, lembra-se? Quando eu dirigi o Prêmio Marcos. 1817, Alguma coisa assim no tempo, né? Como diz Shakespeare, o resto é silêncio. O resto é silêncio. Ibsen, né? Ibsen. Você gosta do Ibsen, né? Adoro. Adoro. Eu acho o Ibsen um dramaturgo importante porque ele prepara o ser humano da contemporaneidade, o ser humano do século XX, do século XXI. Ele é século XIX. Século XIX, ele tá lá, ele morre em 1906. 1906. Mas ele vai preparar esse sujeito da nova contemporaneidade, principalmente no que diz respeito à liberdade da mulher. Né? Principalmente nos direitos que a mulher precisa conquistar nesse século seguinte, que seria esse século XX e XXI, para poder ter essa liberdade de escolha, essa liberdade de poder casar com quem ela quer, de trabalhar, de criar os filhos. De Estamos falando aí do norueguês lá 1870, século XIX. Quer dizer, essas ideias eram extremamente avançadas para aquela época. Sim, para você ter ideia que em 1888 foi escrito a Dama do Mar. Nós, no Brasil, estávamos assinando a Lei Áurea. Imagina! E o Ibsen estava discutindo e debatendo e colocando em pauta a liberdade da mulher em relação a uma sociedade repressora, tradicional, né? Tanto é que quando ele fez Casa de Bonecas, que é a peça mais famosa dele, que é muito anterior a 1888. Você imagina aquele final do Casa de Bonecas, né? O choque que aquilo deve ter sido. Não, absurdo. Claro, pro público que não conhece, quer dizer, uma mulher que abandona os próprios filhos e o próprio marido, porque ela precisa primeiro descobrir quem é ela mesma como pessoa, para a partir daí poder se dedicar à educação dos filhos e à educação do marido no sentido de um casamento em harmonia. Né? Então, na época, ele era excomungado nos púlpitos pelos pastores. Porque achava-se um absurdo. E hoje, você vê, ele é o homem que abriu todos esses movimentos. Ondina, teu primeiro... tá aqui. Fala aqui. A gente passou aqui o programa de vocês, a Dama do Mar. Tá aqui o cartaz, Tá Dama do Mar. aí. É a Ondina aqui, né? Tá no nome. Esplendor. Da loucura. É teu primeiro Ibsen, Ondina? Meu primeiro Ibsen, e eu fico muito feliz. O primeiro Ibsen a gente nunca esquece. É isso mesmo. Eu fiquei, assim, deslumbrada, porque eu li essa peça em 1990 e falei, caraca, é isso que eu quero fazer. Por quê? Também, porque eu tenho um tipo físico que todo mundo fala, Shakespeare. Fiz a guerra. Você foi buscar essa trilha na Noruega. Nórdica! É uma sereia pois nórdica. Aí todo mundo fala, Ondina, você combina com clássico, que coisa mais, né? Mas tudo bem, acho que sim. Acho que essa coisa do tipo tem a ver e a Liv Ullmann fez minha diva maravilhosa, né? Fez essa Casa de Bonecas tão maravilhosamente bem e fez depois o Cenas de um Casamento, que fala nesse negócio. Isso! E eu sempre fui ligada no cinema sueco, né, por causa do Bergman, e nesse dramaturgo em especial, porque ele ressoou na minha alma de uma forma absurda. E foi uma coisa, né, porque o Sérgio me chamou para fazer, eu falei, eu vou fazer! Já tô indo. Já é o teu terceiro Ibsen? Terceiro. Eu comecei com O Inimigo do Povo, Lindo, que era o Olair Coan, você se lembra, um grande ator do teatro paulista, que já nos deixou, mas está fazendo o teatro lá em cima com Deus, que está muito mais gostoso. Né? Depois, em seguida, eu dirigi Imperador e Galileu, que era com Caco Ciocler. Né, que era, o Ibsen tem uma fase dele que ele vai sair da Noruega, vai morar um tempo na Itália, e naquele momento ele se sente muito exilado e ele passa a refletir sobre a relação do homem com Deus. Né? E aí ele vai falar sobre o imperador Juliano, que era considerado pelos romanos como o apóstata, aquele que renegou, que negou a fé. Porque o Juliano queria varrer a Igreja Católica da face da terra e resgatar os cultos pagãos de Dionísio, de Afrodite. É claro que ele foi assassinado. A Igreja Católica jamais deixaria isso acontecer. E o Caco foi de uma generosidade muito grande, o Caco Ciocler, porque são duas peças longas de 5 atos cada uma. Caramba! E nós montamos só a segunda
e conseguimos colocar em cena. E após o Imperador e Galileu, eu queria fazer uma peça feminina do Ibsen, porque ele é o grande autor da mulher, né? Da voz feminina, né? De certa forma do cidadão, porque quando você fala da voz feminina, você está falando também de uma cidadania, de um conceito de existência no mundo com liberdade, com dignidade. Então eu falei, eu queria fazer uma peça no final da vida dele. A Dama do Mar é uma peça simbolista. Que já é próximo da morte dele. Fala um pouco dessa coisa do simbolismo. Isso, como é que isso está presente no espetáculo? Ele era um escritor realista. Completamente realista. Ele era realista. Todas as pai obras do realismo. É o pai do realismo. Porque ele começa a escrever sobre a burguesia e as questões da burguesia. E a questão principal ali naquela burguesia, uma das questões que eu acho que era fundamental, é porque a mulher não tinha liberdade financeira. Uma dependência. Ela vinha do pai para o marido. Não tinha outra possibilidade. Então, como é que ela vai fazer? O que ela vai fazer? E ele escreve mulheres divinas, né? A Nora, a Hélida, que é a Dama do Mar, a Eda Gabler que se mata, não aguenta. Essa aqui fica louca, a outra se mata. E aí, quando ele chega no fim da vida dele, ele sai dessa fase realista, ou seja, desse dramaturgo social, né, desse dramaturgo de ideias, e começa a pensar um pouco sobre a espiritualidade, sobre um outro momento que o mundo está passando, porque nesse exato momento Freud está começando a desenvolver a psicanálise. Tá? E ele era muito antenado com o que estava acontecendo do ponto de vista da intelectualidade, né? Ele era amigo do Munch, o grande pintor, era amigo do Grieg, o músico, do compositor, era muito amigo do Freud. O próprio Freud analisou uma peça inteira do Ibsen e enviou para ele, que chama-se Rosenbaum. Então, o começo da psicanálise... Já saiu? Já. São todas. Eu quero um dia fazer todas. O Helder Fraga, que é o nosso produtor e que é um querido, que está ali, que é o grande produtor da Fraga e Ferrara ali, fala para mim, você vai abandonar o Ibsen quando? Eu falo, logo. E o Freud publica em 1900 a interpretação dos sonhos. Nesse momento anterior, em 1888, o Ibsen já começa a escrever da liberdade da mulher, mas voltado agora para o mundo da espiritualidade, ou seja, você não precisa mais ser livre só nesse mundo, você pode ser os seus devaneios de loucura e buscar o seu inconsciente. Os seus sonhos, os seus devaneios, que para isso também as pessoas têm que te outorgar liberdade. E essa peça? Com responsabilidade, que é o que ele fala na peça o tempo todo. Dorondina, me fala um pouco desta mulher. Me fala dessa mulher. Ela falou que ela ficou louca. Dama do Mar. Não, eu fiquei louca porque, assim, por coincidência, eu tinha lido a biografia da Eleonora Duse, no começo do ano. Então, eu comecei eu muito cedo li a biografia da Isadora Duncan. E na Isadora Duncan... Vai atrás das grandes mulheres. Olha só, o André Salomé, Isadora Duncan, Camille Claudel foram as 3 primeiras que eu li antes dos 17. Depois eu vi Liana Karenina... Perigo, né? Não! É uma mulher de Ibsen essa. Eu sou, mas é uma coisa meio louca mesmo. É isso aí. E aí... A Eleonora, né? Não, a Duncan me chamou a atenção... Lá no meio do livro dela, quando ela perde os filhos, com quem que ela vai se passar um tempo? Com a Eleonora Duse. E ela traduzia, imagina, a Duse falava italiano. E o cenógrafo da peça, Homer Shom, quem era? Gordon Craig, meu querido, que era o filho da Ellen Terry. Bom, e aí ela tem que intermediar os dois. E aí a Duncan traduz Gordon Craig e Eleonora Duse. Então, assim, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, cacete! E aí eu fui ler, muito tempo depois, agora, eu fui ler a biografia da Eleonora Duse e ela fala um capítulo inteiro sobre Ibsen. Porque a grande personagem da vida dela foi a Dama do Mar. Ela interpretou a vida toda. Mesmo com 70 anos, ela fazia a Dama do Mar. Ela fez a Dama do Mar. Ela ficou apaixonada pela Hélida. E eu entendo por quê. Hélida, que é o nome da personagem. É o nome da personagem central. E por quê? Porque essa mulher, ela vive presa ao passado e tenta viver no presente com esses
com esse mundo, com esses fantasmas. Fica rondando. Né? E acontece que ela é bonito, né? Porque ela a peça se chamava A Sereia no começo. Isso, o título original da peça é A Sereia. O Ibsen, quando... Do Ibsen mesmo. Isso. Quando ele mandou registrar, ele falou assim, olha, eu mudei o nome, falou para o empresário dele, mas não conte a ninguém. As pessoas vão ver o nome quando a peça sair. Agora, você imagina você pegar a sereia agora, a Dama do Mar. Todo mundo o conto da sereia do Andersen, as pessoas conhecem. A Ondina, por acaso, é o primeiro romance alemão que também conta a história desse ser do Mar Báltico, do Mar do Norte. Essas histórias são ancestrais. São, dos vikings. Eu chamo Ondina, eu conheço por acaso. Eu, por acaso, conheço bem a história. Então, e eu acho, la mer, né? Lá em francês é a mãe, né? La mer, o mar é o próprio inconsciente. Então ele vai falar dessa mulher que ela é meio, a própria sereia já está falando, né? Ela vive com um pé molhado e aqui aquela pessoa que, né? Uau! Então, envolvente. Ela pega todos para levar para onde? Uau! Para o mundo dela. A Élida faz isso. Ela entra numa cidadezinha, ela é levada, quer dizer, ela casa-se com um homem que é médico, é levada para uma cidade dentro de um fiord. Então, o que são os fiordes? É importante a gente falar nisso. Os fiordes são braços de mar, né? Na geografia da... entram na Terra. Isso! São aqueles pedaços de mar que avançam 300 quilômetros. 300 quilômetros? E aí o que acontece? Essa cidadezinha onde a peça se passa, Voldviken, é uma cidade inventada, mas ela é lá dentro. O que acontece então? Esse mar não é um mar aberto. Então ela descreve ele é quente. Imagina uma sereia entrar ali e fica perdida. Essa a imagem. Né? Uma mulher entra ali naquele e fica presa ali. Isso, está presa. E ela anseia sempre em retornar para o mar aberto. Isso metaforicamente ele usa como a mulher que se sente aprisionada no casamento com o marido. E aí ela tem que viver com esse homem porque ela tem filhos que não são dela. Exatamente. Mas hoje, as mulheres de hoje, tem mulheres que continuam mantendo o casamento porque aí tem os filhos, é difícil separar e socialmente mantém uma relação aparentemente normal, como se eles fossem felizes, mas entre quatro paredes eles não se falam, eles não têm relações, eles não se dão bem, eles não se relacionam. É tudo em função da sociedade, não em função do seu anseio de liberdade, da sua vontade de ser feliz. De viver o mundo de acordo com o seu prazer. Né? E as pessoas hoje fazem muito isso. Hoje nós vivemos no mundo da virtualidade, onde todo mundo é muito bem resolvido atrás do computador. Isso mesmo. Todo mundo vai lá, entra, eu sou lindo, maravilhoso, tal. Quando você encontra a pessoa, não é nada daquilo. A pessoa não tem nada daquilo, porque nós vivemos em busca da perfeição da imagem. Nós somos o século da imagem. E as pessoas que vivem voltadas para a imagem são pessoas que têm dificuldade de se relacionar. Porque elas não sabem se dar ao outro. Quando uma pessoa está muito ligada na imagem é porque ela não sabe se dar. Então ela precisa preservar uma imagem para quê? Para ela poder manter o mundo de ilusão e de fantasia. Então, as pessoas não se relacionam mais. Essa mulher faz o contrário. Ela expõe o mundo de ilusão e fantasia. Ela se torna, a cidade inteira fala, lá vai a dama do mar. E quando você faz isso numa sociedade reprimida, as pessoas ficam chocadas. Porque se você reprime o que você sente, eu reprimo, ela reprime, ele vem quer ser livre, eu tenho que fazer com que ele não seja feliz para que nós possamos ser medíocres juntos. Isso mesmo. Você entendeu? Então o Ibsen tem muito essa história. Agora, o maravilhoso é que ela, diferente do que acontece na sociedade atual, ele escreve, a relação dela com o marido é maravilhosa. O Sérgio sempre fala, o Ibsen é um dramaturgo que ele... Então, ela fala para o marido assim, o nosso casamento foi um erro, vamos nos separar? Imagina, 1888. Nossa, você foi lá e me comprou. E eu não sou melhor do que você, porque eu fui lá, eu me vendi. Então, ela fala assim, não, mas eu te amei, você não está entendendo. Só que eu tô presa. Olha, eles têm uma DR, eu não vou ficar falando disso da peça, mas eles têm uma DR, e o meu parceiro é Luiz Damasceno, que é um grande... Luiz Damasceno. Eu não tenho o que falar sobre ele. Aliás, gente, eu tenho que falar sobre ele. Contracenar com o Damasceno é um... Lalan, cadê as fotos? Pra gente ver aqui. O Quirino! Nós temos também o Luciano Quirino, que é um grande ator, que fez muita televisão, muito cinema brasileiro. É um ator que está retornando que é um amigo da família, né? Olha,
Olha que maravilha. É um amigo da família retornando aos palcos depois de 2 anos, fazendo um Ibsen. Eu acho importante citar que normalmente não se coloca atores negros em Ibsen. E eu convidei o Luciano, que eu falei, Luciano, vamos quebrar com essas regras. O mundo hoje tem que ser tolerante. O mundo hoje tem que ser pansexual, pan-universal. Pan-racial. Pan-racial, pan qualquer coisa. Olha o Damasceno. Luiz Damasceno, Lucena. É um grande ator. O Damasceno foi professor da Escola de Arte Dramática de São Paulo, da IAD de interpretação, durante 26 anos. Formou atores como Caco Ciocler, Dan Stuba, todos esses grandes atores recentes, Emílio Orciolo, né? Neto, essa turma toda. A Mariana Raia. Formou a própria Érica, que faz a Hilda, já vai aparecer. A Mariana Raia, que é uma lindíssima em cena, uma grande muito atriz bonita. Também. Nossa, muito bonita. Ela interpreta a Bolete, que é uma personagem que o Ibsen faz uma alusão à Casa de Bonecas, que é a maior obra dele. Né? Então, ele está sempre resgatando nas personagens dele um pouco dessa nora, essa mulher que quer viajar, conhecer o mundo, ser livre. Ela diz para o marido dela assim, eu aceito te amar, mas você tem que entender que eu preciso ser livre. Ser livre. Entendeu? Verdade na verdade, a peça debate isso. Assim, a mulher fica o tempo todo falando para o marido assim, eu quero ser livre, eu quero ter a liberdade de escolha. O tempo todo ela fica falando isso para o marido. Aí na hora que ele fala, tá bom, então eu te dou sua liberdade. Ela fala, então agora eu fico. Verdade. Mas eu tenho liberdade. Exatamente, ela só precisa ouvir que ela tem. E aí o marido fica infernizado, coitado, com aquela mulher que passa o dia no ouvido. Ele fala, tá bom, então você faz o que você quiser. Aí ela fala, tá bom, agora eu fico, agora não vou mais embora, eu gostei. Ela está falando aqui do Ricardo Gelli. O Ricardo Gelli, a Érica Altmaier, que é uma grande atriz. Que faz a Hilda. Isso, o Renato Cruz, que é um grande ator, ali está o Ricardo Gelli, que faz o Insa. Ali tem a Érica Altmaier. Que fez IAD, foi aluna do Dama. Fez a Pororoca comigo no Teatro do SESI. O Albênis Amaral faz o Barlester, que é um pintor. E o Renato Cruz, que é um excelente ator, um menino novo, acabou de se formar lá na escola dos atores do Wolf Maia, porque eu sou diretor de montagem lá do Wolf. Eu fico lá, já estou lá com ele há 6 anos, né? E é bacana porque eu também fui diretor convidado da Escola de Arte Dramática, eu fui professor da PUC, de teatro, sou curador artístico do projeto Ademar Guerra e hoje estou lá no Wolf trabalhando, que eu acho que é muito bacana também você entrar em contato com essa meninada. Fui professor do INDAC há muito tempo. Entrar em contato também com essa meninada nova, essa geração também que quer trabalhar a televisão, o vídeo. Hoje a gente tem que abrir o pensamento. A gente tem que ter uma cabeça aberta, sem preconceitos, mostrar um Ibsen, se colocar e também saber se relacionar com esses jovens. Porque a gente sempre fica assim, antigamente é que era melhor. Antes o que eu não, o melhor tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Você só pode existir no aqui e agora, no presente. Então o melhor é hoje. Eu também acho. Entendeu? Eu também sou professora né? Então, eu sou professora da Série Helena, mas eu sinto essa coisa também. E a gente estava falando sobre isso. A geração de hoje, a gente, infelizmente, não viu grandes atores interpretando grandes papéis, né? Eu vi a Fernanda fazendo não a Karsab, né? O Jardim das Cerejeiras. Isso. Não foi o Jardim das Cerejeiras, não. Foi a Gaivota. Eu vi ela fazendo a mãe aquela grande atriz, a mãe da Nina. Não, a mãe da Nina não, é a mãe da outra. Esqueci o nome da personagem. Mas o que ela quer dizer que eu acho bacana é que esses grandes atores, né, precisam voltar para o teatro. Por exemplo, Paulo Altran fazia, né, o Raul Cortez fez Rei Lear, Paulo Altran fez Ibsen, inclusive, Sones, o consultor, lembra? Com o grupo Tapa. Né? Quer dizer, esses grandes atores interpretavam os grandes clássicos. Hoje, essa meninada não assiste. Não tem uma geração. Eles não sabem, quer dizer... trazer de volta. Trazer de volta, porque hoje a televisão, de certa forma, monopolizou esses atores, e eu acho importante que eles façam televisão, porque hoje nós vemos a época da tecnologia, e o ator não tem que fazer tudo, televisão, cinema, teatro, dublagem, porque não é o veículo que define a qualidade do ator, não é? É a qualidade de trabalho do ator que define... Né, o que ele está fazendo com aquele veículo. E se adequar ao veículo, e se adequar. Então, hoje é importante você assistir esses grandes atores fazendo os grandes papéis. Você vai a Londres, Judi Dench está em cartaz, Sir Ian McKellen. A Vanessa Redgrave fez a... Isso, Vanessa e tal. Então, a gente tem que voltar mais para o teatro. Né? A Dama do Mar está lá no Nair Belo.
Isso. Que é a sexta? Ó, tá sextas às 21h30, Sexta, 21h30. sábado às 21 horas, domingo às 18 horas. 21h30, 21h18. Isso. Até a primeira semana de setembro. Legal. Tá? É importante. Teatro Nair Belo fica ali no shopping Frei Caneca. Perfeito. Ali perto do cinema, do lado. É um shopping cinema, delicioso, legal, tem estacionamento, lojas, cinemas, cafés. Eu acho que Só é não bacana. vai se perder no shopping e não assistir a peça. Exatamente. Patrocínio de vocês do Vivo em Cena. Isso, é o programa cultural Vivo em Cena, que é maravilhoso. A gente tem que agradecer aqui ao Expedito Araújo, ao Marcelo Romoff, que toparam fazer um projeto com esse porte. Hoje é muito difícil você encontrar os textos clássicos encenados, né, com qualidade, com bons atores. Então, a Vivo comprou essa batalha com a gente. Tem atores tão famosos. Agradecer muito ao Hélder Fraga, que realmente consegue fazer esse projeto caminhar num momento onde hoje está todo mundo querendo projetos mais comerciais. A gente vai entrando, trabalhando. Então, isso é um trabalho que deve-se muito ao trabalho do Hélder. Ondina, vai lá. Bom te ver aqui. Obrigada. Parabéns, doutor. Eu preciso só acrescentar uma coisa bacana. Fala. A tradução do texto foi feita pela Valderez Cardoso Gomes. Grande Valderez. Grande Valderez, que trabalhou essa tradução, porque essa peça nunca foi traduzida no Brasil. Com aquela obsessão, Ela característica dela, rodriguiana. Ela Eu convidei a Valderez porque o Nelson Rodrigues era apaixonado pelo Ibsen. Tanto é que a última fala do Inimigo do Povo é: o homem mais forte do mundo é aquele que está mais só. Essa frase inspirou o Nelson a fazer uma peça que chama-se O Beijo no Asfalto. Beijo no asfalto. Entendeu?